Olá pessoal, meu nome é Biane, estou com vocês aqui em mais um dia para contar a historinha dos 365 dias. José interpreta o sonho de Faraó, Gênesis 41, do 1 ao 36. Depois de algum tempo, Faraó teve um sonho, e ele sonhou que estava de pé junto ao rio Nilo, e saíam do rio 7 vacas belas e gordas, e na sequência saíam 7 vacas feias e magras. Faraó ficou muito incomodado com o sonho e mandou trazer todos os magos e sábios do Egito para interpretarem o seu sonho, mas nenhum deles foi capaz de interpretá-los. Foi então que o copeiro se lembrou de José e avisou Faraó. Na mesma hora, ele mandou trazer da prisão. Após José ouvir o sonho, disse a Faraó: Deus está revelando que nos próximos 7 anos o Egito terá muita fartura de alimentos, mas os outros 7 anos o Egito passará fome. Vamos à leitura bíblica. Gênesis 41, o sonho de Faraó. 2 anos inteiros se passaram, e o faraó sonhou que estava em pé na margem do rio Nilo. Em seu sonho viu 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida viu outras 7 vacas saírem do Nilo. Eram feias e magras, e pararam junto das vacas gordas à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas e saudáveis. Nessa parte do sonho, Faraó acordou. Depois voltou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez viu 7 espigas de trigo, cheias e boas, que cresciam em um só talo. Em seguida apareceram mais 7 espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento do leste. Então as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e bem formadas. O faraó acordou novamente e percebeu que era um sonho. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, o faraó chamou todos os magos e sábios do Egito. Contou-lhes o sonho, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou. Hoje eu me lembrei do meu erro, disse ao faraó. Algum tempo atrás o Senhor se irou com o chefe dos padeiros e comigo, e mandou prender-nos no palácio do capitão da guarda. Certa noite, o chefe dos padeiros e eu tivemos cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nosso sonho, e ele explicou o que cada um significava. E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Fui restaurado ao meu cargo de chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros foi enforcado em público. Na mesma hora, o faraó mandou chamar José e ele foi trazido depressa da prisão. Depois de barbear-se e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Disse o faraó a José: Tive um sonho esta noite e ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho você é capaz de interpretá-lo. José respondeu: Essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Então o faraó contou o sonho a José. Em meu sonho, eu estava em pé na margem do rio Nilo e vi 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, vi saírem do rio 7 vacas feias e magras, que pareciam doentes. Nunca vi animais tão horríveis em toda a terra do Egito. Essas vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas. Contudo, não parecia que haviam acabado de comer as outras vacas, pois continuavam magras e feias, quanto antes. Então acordei. Em meu sonho também vi 7 espigas de trigos, cheias e boas, que cresciam em um só talo. Em seguida apareceram outras 7 espigas, mas elas eram murchas, miúdas e ressequidas pelo vento do leste. As espigas miúdas engoliram as 7 espigas saudáveis. Contei o sonho aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o que significam. José respondeu: Os 2 sonhos do faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao faraó de antemão o que ele vai fazer. As 7 vacas saudáveis e as 7 espigas de trigo cheias representam 7 anos de prosperidade. As 7 vacas feias e magras e as 7 espigas miúdas e ressequidas pelo vento do leste representam 7 anos de fome. Acontecerá exatamente como eu descrevi.
pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Os próximos 7 anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois haverá 7 anos de fome tão grande que toda essa prosperidade será esquecida no Egito, pois a fome destruirá a terra. A escassez de alimentos será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Quanto ao fato de terem sido 2 sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus, e eles o fará ocorrer em breve. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra, para recolher que recolham 1/5 de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão e levá-lo para os armazéns do faraó. Mande-o estocar e guardar os cereais para que haja mantimento nas cidades. Desse modo, quando 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente. Assim, a fome não destruirá a terra. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém.